que existe no equilíbrio lá na atmosfera e o que nos protege, perdão. Estou consertando a frase, o que nos protege. E isso é muito interessante, porque a vida na Terra, ela deve muito a esse gás, e que inclusive quando se olha para cima, se tem a impressão que o céu é azul. O céu não é azul. O que nós vemos, na verdade, é o ozônio interagindo com a radiação ultravioleta. Bom, mas aí acontece o seguinte. Como a radiação ultravioleta afeta diretamente as ligações moleculares, por isso não é muito bom andar em locais com muita incidência de sol, o ozônio sofre quebra regenerando o oxigênio atômico e o oxigênio molecular conforme a reação no próximo slide. Então, eu quero lembrar que a forma O atômico ela é instável, ou seja, é reativa. E a forma O3 também, de certa forma, é um pouco instável. A forma mais estável é o O2, então a tendência é voltar para ele, mas tem um equilíbrio na atmosfera. E aí o que é que nós temos? O O3, quando entra em contato de novo com a radiação ultravioleta, ele forma de novo a molécula de oxigênio gasoso, que nós respiramos, O2, e o oxigênio na forma atômica. Conforme observamos, o gás ozônio nasce para morrer pelo planeta. Essa é uma frase alusiva à função do ozônio, que na verdade a natureza não pensa dessa forma, ela não tem um pensamento, vamos dizer assim. A gente coloca aqui humanizando, dando características humanas. Então, conforme observamos, o gás ozônio nasce para morrer pelo planeta, no seu ciclo natural, formação e destruição. Todo esse ciclo é maravilhoso, porém os chamados cloro, flúor, carbonos, conhecidos como CFCs, largamente utilizados como gases de spray ou de refrigeração, são substâncias que se apresentam como grandes inimigos para a manutenção da camada de ozônio. Os principais representantes desses gases são, olha só aqui, o CFClClCl, tá? Que é o triclorofluorcarbono, mais conhecido como Freon 11. E aqui, 2 cloros, difluorcarbono, mais conhecido como Freon 12. E por que esse um carbono, um flúor? Agora aqui não, já vão ser 2 flúor e 2 cloros. Só que um carbono, então 12, tá? O CFC, ele naturalmente se transforma nessa estrutura aqui, CFCl2, aqui o Freon 11, e ele libera o cloro. O cloro na sua forma atômica sozinho ele é muito instável, ou seja, ele procura reagir com outras substâncias. Aí ele pega alguém que também já não é tão estável, que é o O3, e quebra a molécula de O3 formando aquilo que é mais estável dela, que é o O2 e o óxido de cloro. Esse óxido de cloro, por sua vez, reage de novo com o oxigênio que está presente na atmosfera devido à reação de decomposição do ozônio natural, forma O2 e libera o Cl de novo. Bom, onde que eu quero chegar com esta reação? Porque o professor Pinheiro colocou isso para você. Porque é o seguinte, aqui na primeira reação a formação de cloro atômico e na última a formação de cloro atômico. Isso aqui é um ciclo reversível. Alguns dizem que o cloro, pelo menos diziam isso, não sei hoje, mas até então o que me lembra é isso, que um átomo de cloro consegue atuar na natureza durante mais ou menos 103 anos. 102, 103 anos. Olha só, destruindo a camada de ozônio. Então isso aqui é um ciclo reversível. Ele entra e sai de novo. Já fez aqui o serviço dele. Qual que é? Olha aqui. O ozônio foi transformado em oxigênio gasoso. E alguns também podem pegar e dizer, mas então fica melhor a atmosfera porque nós vamos ter mais oxigênio. Não, negativo. Tem que ter um equilíbrio entre O2, O3 e O. Tá? Então, se nós somarmos todas as equações, nós vamos chegar nesta equação. O3 mais O produz 2O2, que é a equação mais estável, que é a formação do gás oxigênio, na verdade, o molecular que nós respiramos. E essas duas imagens não foram colocadas por acaso. Essa é a imagem de um planeta vivo, lindo, maravilhoso, né?
maravilhoso. Esse planeta é a Terra. E esse aqui é um planeta morto, literalmente falando. Um planeta vermelho. Uma atmosfera estratificada. Porém, podemos dizer com uma quantidade de gases muito pequena. E olha a cor que tem, vermelha. O ozônio dá essa tonalidade linda ao planeta mais lindo, na minha opinião, do universo, que é o planeta Terra. Cuidemos dele. Marte e Terra. Muito bem. Preparei também aqui uma simulação no PowerPoint, simples. Aqui nós temos as espécies número 1, são denominadas radicais livres. Essas espécies são altamente reativas, ou seja, capazes de atacar outras moléculas de ozônio. O ozônio, apesar de ser um protetor contra as radiações solares quando presente em grande concentração na superfície, provoca sérios problemas respiratórios, tem que ficar atento para isso, contribuindo para a poluição dos grandes centros urbanos e ainda pode provocar a destruição de plantações. Observe o mecanismo de destruição do ozônio. E aqui está correto, é do ozônio, não da camada em si. A camada é muito maior. Então vamos lá. Aqui nós temos a molécula de CFC e eu gosto de trabalhar e oferecer para os meus alunos coisas de qualidade. Olha só. Uma molécula aqui até vetorial, né? Porque está aparecendo só a molécula. Que gás é esse? Aqui é o freon 11. Triclorofluorcarbono. CFC, o clorofluorcarbono. A radiação ultravioleta, ela quebra a ligação cloro-carbono. Vamos ver aqui. Olha, aqui ocorre uma quebra, ela tem essa função, radiação ultravioleta. Em seguida, nós vamos ter o que? Este mesmo átomo de cloro, ele vai e ataca a molécula de ozônio, como foi especificado nas reações. Aquele mecanismo anterior, que são passo a passo das reações, ou da reação geral. Esse átomo de cloro ele quebra a molécula de ozônio nesta posição. E o que é que nós vamos ter então? Olha só, se você acompanhar aqui já está dando a ideia da formação do ClO. Vamos lá para a próxima etapa. Está aqui, ó, ClO e O2. Agora vem o ataque de um átomo de oxigênio ao ClO. Olha só. Que já existe naturalmente na atmosfera, que é também reativo. Aí o que é que ele faz? Ele vai atacar aqui. Olha só o que é que forma. Muito bem. Vai formar o Cl mais o oxigênio. Então, esses dois aqui se unem e o oxigênio surge. Esse aqui é um processo, então, simples daquilo que nós entendemos como o processo de degradação da camada de ozônio provocado pelo CFC. O cloro, então, no final, aquilo que eu falava anteriormente, é regenerado e volta a atacar outra molécula de ozônio. E o processo é cíclico, reversível. Por que o buraco na camada de ozônio está sobre a Antártida? Olha só aqui essa imagem. Olha. Quando tentamos localizar no planeta onde está o dano à camada de ozônio, olhamos para a Antártida. A Antártida é onde a redução do ozônio é mais flagrante e maior durante uma época específica do ano, quando é a primavera, setembro, novembro. Explica Motzka. O frio extremo da região e a grande quantidade de luz ajudam a produzir as chamadas nuvens estratosféricas polares. Nestas nuvens frias é produzida a reação química a partir dos gases CFC, que destrói o ozônio. É por isso que alguns países da América Latina são mais afetados que outros pelo aumento dos níveis de radiação. E eu quero lembrar que um dos países mais afetados por
por essa degradação é a Austrália. Há uma grande quantidade, um grande índice, sabe de quê? De câncer de pele na Austrália. Países com altas latitudes no hemisfério sul podem ter uma exposição maior e ser mais afetados pelos danos da camada de ozônio sobre a Antártida, de Mostica. Aqueles que estão mais próximos do buraco da camada de ozônio, como Argentina e Chile, são os mais vulneráveis, segundo o especialista. Neles já foram encontrados uma série de plantas e animais com mutações e câncer de pele devido aos efeitos dos raios ultravioleta B. E quem mora aqui na região da Amazônia, apesar de ter uma insolação muito grande, nós temos uma boa quantidade de ozônio nos protegendo. Bom, está aqui a fonte da BBC. Aqui, vamos começar agora uma outra tarefa. Vamos falar um pouquinho da chuva ácida, que é outra ação antropogênica. E esse personagem, que é o meu personagem, ele está correndo. E aqui nós temos, olha, na aula de Química, eu, professor Pinheiro, falei aos meus alunos que os óxidos ácidos são compostos principalmente por elementos das famílias 14, antiga 4A, 15, 16, 17, antigas 5A, 6A e 7A. Os óxidos ácidos mais comuns são CO2, dióxido de carbono, NO2, dióxido de nitrogênio vermelho, por sinal, dióxido de enxofre, SO2, e trióxido de enxofre. Esse aqui forma um ácido sulfuroso, esse aqui o sulfúrico, esse aqui vai gerar o ácido nitroso e nítrico, e esse aqui o ácido carbônico. Por sinal, quem nunca viu no refrigerante ou tem propaganda de bebida alcoólica como a cerveja, aquele barulhinho que faz exatamente, que é o gás carbônico. Grande absortor de radiação infravermelha, mas que é fundamental para a nossa atmosfera, pois mantém a atmosfera estável. A chuva ácida é um fenômeno que ocorre quando óxidos de enxofre, SO2 e SO3, carbono, CO2 e nitrogênio, NO2, lançados na atmosfera pela poluição, reagem com a água das chuvas e geram ácidos. A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica, mas também um fenômeno natural. Aliás, é incorreto dizer que a água que nós temos é uma água sem gosto. Na verdade, ela é doce, por conta exatamente dessa questão levemente ácida. Água pura que é realmente sem gosto, insípida. Então vamos lá. Nós temos uma outra. Cuidado, garoto. Acho que a chuva é ácida. O pH é abaixo de 7. Como já foi dialogado com os nossos alunos, pH igual a 7, sistema neutro, solução neutra. pH menor do que 7, solução ácida. E pH maior do que 7, solução básica. Falei 7. Exatamente, estou falando aqui. Nós estamos aqui nos queimando com esta chuva ácida. Olha a cabecinha do professor Pinheiro. E aqui do nosso boizinho. Bom, minha cabeça está queimando. E agora o que faremos? Tem que correr daí, tomar um banho com a água melhor. Para o solo, a chuva ácida torna improdutivo, sujeito à erosão, o que acaba com florestas, destrói lavouras e dificulta plantações. Para os homens, o excesso de dióxido de enxofre no corpo, quando eu digo homens, a humanidade, origina a formação de ácidos, o que pode causar danos irreversíveis aos pulmões. Inclusive, tem alguns documentários muito interessantes na televisão, nos canais fechados, né? Aqueles que são pagos, de pessoas que trabalham na boca de vulcões tirando